Muita gente ainda tem dúvida de como iniciar no mercado financeiro. Ou seja, que ação eu vou escolher para começar a trabalhar? Há duas coisas que eu considero bem importantes, né, antes de escolher um papel. É a liquidez e se o spread é muito alto também, né? Coisas que a gente deve considerar antes de escolher uma ação. Liquidez, como é que eu sei se o papel tem liquidez? Joga para o gráfico menor, uns 2, 5 minutos. Se você olhar ali, estiver aparecendo um código de barras, sai, né? Liquidez é baixa, e para trabalhar com um day trade fica complicado. Muitos também, nem numa hora, tem um bom desenvolvimento, também parece um código de barra. Então, liquidez baixa mesmo. E aí são papéis que você tem que trabalhar, né, pelo menos no diário. Isso falando de day trade. E na questão do spread, muitos papéis também, né, eles têm um spread alto, principalmente na primeira hora, né, que é onde tem o melhor movimento. E aí, se você não tem um bom traquejo, um bom desenvolvimento ali para o day trade, né, você toma stop também sem saber, assim como os papéis de baixa liquidez. Então, tem que ter um cuidado com isso, né, antes de você escolher um papel para trabalhar. Estou no início ainda, né? Quantos papéis eu escolho? Eu acho viável você ficar com pouco, no máximo 2 para você trabalhar. Porque tem muita gente que quer começar, né, tipo um polvo, quer estar ali em vários terrenos ao mesmo tempo. Isso não funciona. Porque se você não consegue lucrar com um, não é com 5, 6 também que você vai fazer dinheiro. Você, ó, só se enterra. Quando você quer se posicionar, você quer investir, quer ficar mais tempo, né, naquela ação, você também deve considerar duas coisas. O preço que você vai pagar para investir, né, para ser sócio daquela empresa, e o setor que ela se encontra, o tipo de negócio que é que você quer investir, né? Se tem, assim, se tem um bom desempenho, se vai ter um bom desenvolvimento, se futuramente pode se valorizar ainda mais. E a questão dos setores também, né? Porque um setor, no mercado financeiro, cada momento é único. Seja nos 5 minutos, seja numa hora, já não importa. No mês, no dia, no ano, não importa. Então, assim, ele pode, né? Aquele papel daquele determinado setor pode ter um bom desenvolvimento naquele mês, mas no mês seguinte pode virar tudo. Então, são coisas também que você deve e precisa considerar e que eu acho importante para você ser bem-sucedido. O day trade não é fácil, gente. Há batalhas na vida que só você pode passar. E isso, o day trade, é uma delas. Só você pode enfrentar. A jornada é só sua. Então, não adianta você arrumar mentor, não adianta você passar o mês lendo livro, achando que no mês seguinte você já está um super trader, né? Um trader profissional. Não é assim que funciona. Você precisa vivenciar, passar por cada etapa, cada processo. E não importa quem você seja, não importa o que você está negociando, não importa o capital que você tem, que você possui. Você vai passar pelos 3 passos, né? São 3 fases, pelas 3 fases primordiais antes de você alcançar o sucesso. A primeira delas é que você vai perder muito no início, né? Com consistência, você vai ser um perdedor consistente, você vai quebrar conta sim, né? Você vai errar sim inúmeras vezes. E aí o que vai te deixar no mercado, fazer você continuar no mercado, é a tua persistência, é o teu foco, é o teu empenho para aquilo. É a tua vontade de querer se tornar um profissional. O segundo passo é quando você começa a empatar, ou seja, quando você tem maturidade já suficiente, né, mentalidade suficiente, para não se abalar muito quando uma operação não dá certo. Você simplesmente fecha ou já coloca para o 0 a 0. Né? Se der certo, bem. Se não der, eu procuro outra oportunidade. Vou esperar o melhor momento para entrar. E o terceiro passo é quando já você começa, né? Quando as coisas começam a fluir, quando as coisas começam a dar resultado, quando você começa a ganhar, né? E aí você começa a controlar, ter o controle, porque quanto menos exposto você estiver, quanto mais apertado for o seu risco, mais sucesso você vai ter. E é essa diferença
que te traz o lucro. É daí que você vai tirar o teu lucro, nada mais. Então, gente, para de se iludir e deixa de preguiça, porque se você realmente quer ser um trader profissional, você tem que correr atrás. Ninguém, nada nem ninguém vai substituir a experiência que você precisa ter. E é assim que funciona. Você precisa persistir, ter foco, se empenhar, ser disciplinado, porque não é fácil. Vai te cansar, vai te frustrar, e aí só vai depender de você. Quer mudar? Vem para o Trend Squad. Bom, a gente acompanha aqui que o Ibov, no início do mês de junho, que iniciou aqui, vem com um forte movimento, batendo aqui os 130 mil pontos, renovando ainda mais a massa. Então, gap, começou o mês com gap de medida, para dar continuidade ao movimento de recuperação, e desinvestou. E a gente tem aqui uma divergência, por enquanto essa divergência é escondida, ou seja, para continuar o movimento prévio. Então, uma próxima semana, ele pode continuar e bater os 130.500 pontos, pelo menos é a próxima resistência que a gente tem. Ó, divergência escondida também. Apesar, por enquanto, vamos ver se ele realmente também vai confirmar os 130, que ainda não tem confirmação. Só que se a gente olhar pelo Rick-Nash, pelo Didi Index, aliás, eu já tenho uma exaustão aqui. Mesmo porque fechou com pouquíssima sombra. Ó, movimento que é forte também no mês, movimento de alta. Se entrar realização de lucros, vai ser pequena por enquanto, A gente tem metade aqui dessa mega barra, então é onde ele pode voltar aqui na região de 127 mil pontos mais uma vez, por enquanto, probabilidade disso. E aqui, na semana, a gente já tem uma exaustão. Quanto às médias do Didi Index estão aqui paralelas, principalmente a de compra que está baixa, apesar do ADX confirmar aqui esse movimento de alta, isso aqui já se aproxima aí uma reversão. A gente tem reversão de movimento, portanto, no primeiro momento, a correção vai ser pequena, pelo movimento que a gente tem acompanhado aqui. Então, bem que tentou realizar lucro na sexta-feira, mas a queda não resistiu muito ao apetite aí dos estrangeiros, pelos papéis brasileiros. Inclusive, muito se fala também, que o Brasil está considerado, aí, o Brasil está barato, por isso que está essa forte especulação. Então, fechou em alta pelo sétimo pregão seguido, e registrou o quinto recorde também, seguido de fechamento, indicando uma força ainda que pode continuar para a próxima semana, principalmente aqui nos 5 minutos, uma divergência escondida. E também zerou perdas em dólar, e acumula os ganhos superiores aí a 8%, já acumula alta de mais de 8% no ano, zerando as perdas em dólar, recuperando terreno também em relação às bolsas americanas. O Dow Jones, dos 3 futuros americanos, o Dow Jones segue na liderança, no acumulado para o ano, com 13,55% de alta, seguido do S&P com 12,61%, e o Nasdaq está por último, acumulando 6% ainda, nem 7% de alta, 6,85%, limitado aí por essa rotação aí, nos papéis de tecnologia. Por quê? Ela está enfrentando alguma dificuldade, por essa situação da inflação, da atenção voltada ainda para a inflação nos Estados Unidos, e uma inflação mais alta, consequentemente, requer taxas de juros mais altas também, É onde os treasuries se favorecem, o dólar se fortalece, os mercados emergentes caem, assim como o setor de tecnologia também. Mas, por enquanto, o dólar cada vez mais fraco é onde segue aqui, abre ainda mais caminho para o real. Os dados de emprego para os Estados Unidos na sexta-feira, o payroll, foram dados mais fracos. Apesar de que as ações globais atingiram recordes históricos também, assim como a Europa, o DAX renovou máxima,
né? E o dólar ficou mais fraco, né? Depois que os dados de emprego para os Estados Unidos não foram tão robustos quanto esperado, isso diminuiu também as preocupações de que o Fed em breve controlaria o estímulo monetário. Por quê? Se ainda houver a preocupação com a inflação, né, ainda está aí no radar. Né? Então, o Fed continua garantindo que essa inflação ela vai ser transitória, né? Essas pressões inflacionárias serão transitórias. Mas os mercados ainda andam bem divididos. Se elas serão transitórias ou se elas vão persistir por tempo suficiente para ele ter que, né, interferir antes do esperado. E se interferir antes do esperado, né, vai ter que aumentar as taxas de juros, vai começar a cortar estímulo, né, e cortar a compra de títulos também, né? Então, foram dados mais fracos, né? Ficou abaixo da previsão aí dos mercados, né? Um relatório de emprego mais forte do que o esperado, já que na quinta-feira os pedidos de auxílio, né, caíram pela quinta vez consecutiva, acho, já quarta ou quinta, né, mas ficou bem abaixo dos níveis aí do ano passado, ficou abaixo dos 400. Só que enquanto o governo estiver injetando dinheiro, esses pedidos vão continuar, né, baixos, mesmo porque ainda há muita dificuldade das empresas contratar, principalmente com os empregos de menor remuneração, que ninguém quer. E aí, enquanto houver esse estímulo, os pedidos vão continuar caindo. Só que as folhas de pagamento privada, né, os dados foram muito maiores do que o esperado. E aí a gente já tinha uma prévia de que o payroll também seria, né, favorável, não foi. Os dados mais fracos, né? Então, se houvesse um relatório de emprego mais forte do que o esperado, teria aumentado as preocupações, né, da redução de compra de títulos, né, o aumento da taxa de juros, tudo isso. Além ali de começar a fechar a torneira, começar a parar aí com os estímulos. Por enquanto, né, é o principal assunto para os Estados Unidos. E aqui continua abrindo caminho para o real se fortalecer cada vez mais. Mini dólar caindo, né? O último movimento ele não conseguiu testar aqui 5,40. A gente tem uma forte barreira aqui, porque se ele continuasse, ele vinha buscar a abertura desta barra, essa mega barra que definiu essa correção, mas ele não conseguiu, né? Não conseguiu. Os dados mais fortes que o esperado, inclusive aí para o setor de manufatura, apesar de haver ainda persistir um crescimento limitado aí na produção por conta da escassez aí dos suprimentos, né, da grande dificuldade também de mão de obra, e mesmo com os dados aí mais fortes para o mês de maio, né, ainda há um limite, né, desse aumento. Então, aqui, muita fraqueza para o dólar, né, fraqueza essa que continua, né, movimento bem forte aqui, ainda. Na semana, também, apesar de que ele já está se aproximando da abertura, daqui de 13 de dezembro, da semana de 13 de dezembro, abertura essa que está em 5,03, então é onde ele vem ainda mais um pouco para se aproximar do número inteiro, mas se as coisas piorarem, né, se os treasuries começarem a enfraquecer mais uma vez, é onde a pressão continua e ele bate esses R$5, né? Mesmo porque nessa semana aqui, já do início de dezembro, ele não testou os R$5, ele parou um pouco antes, e é onde pode, né, voltar a fazer aqui no movimento. Mas a gente tem uma semana muito fraca também, né? Mais uma aqui para o dólar. E no mês idem, né, que ele está testando a sombra aqui desse candle, né? Deixa eu ver aqui, é do mês de dezembro. Está testando sombra ainda, mas que tem grandes chances, se a situação piorar, é onde ele vai testar os R$5. Então, um movimento que, por enquanto, ainda continua. Ele provavelmente vai ficar batendo aqui nesse intervalo, né, de 5,12, onde também foi uma zona importante no passado, né, e essa região aqui dos R$5 se aproximar mais uma vez, né, que o movimento é bem fraco para ele. E aqui no RECNASH também a gente consegue ver
O movimento que vigora aqui é de venda, está muito forte, né? Compra está longe disso, de reversão. O movimento de reversão ainda não existe, está longe de acontecer. Então, assim, ele vai ainda se aproximar, né? Está aqui em 5,05, ainda pode se aproximar mais uma vez dos R$ 5. Por enquanto, aí, situação favorável para o real. Vamos dar uma olhada lá nos gráficos, para o EWZ. O EWZ, ele rompeu aqui a linha mediana, saiu dessa região dos 38 do número inteiro, e agora ele segue a caminho aqui da zona de gap, né? Deixa eu mostrar aqui no mensal. Dessa região de gap aqui, olha, de fevereiro, né? Então, ele tem caminho até 42 agora, porque ele está perto, está próximo disso, né? O sinal ainda é de alta, apesar de que ele já vai me mostrando um limite aqui com esse falso pin-bar, mas numa hora a gente consegue ver, né? Fechou aqui com o inside bar, então é um movimento que pode continuar. Ele fechou acima da zona de força, que é o 50. Então, mesmo que corrija um pouco, a gente tem suporte aqui. E é movimento que continua, né? Movimento que continua, olha. Iniciou junho, né, com forte movimento também. Aqui nas ETFs a gente pode ver, apesar de acumular aqui um sinal negativo ainda, mas conquistou aí um bom movimento, né? Abriu bastante caminho aqui para o Brasil. A gente tem Índia e Europa aqui colados. China ainda não voltou a liderar. No movimento anterior a gente viu aqui um forte movimento. E Estados Unidos continua liderando, né? Mas estão próximos também. E o AWZ ainda anda aqui embaixo de todos os outros, mas vai caminhando para uma maior recuperação. E na sexta-feira, né, a gente viu aqui, esse aqui é o varejo. A gente teve movimentação aqui para os principais setores, né? Materiais básicos corrigindo um pouco, foi o caso de GBR, Coal, CSN também, porque para o mês de maio, né, setor de tecnologia e setor de commodities tiveram pior desempenho, né? Os papéis aí de papel e celulose, como Klabin, Suzano, aliás, né, liderou o movimento mais fraco também, né? Então, a gente tem uma pequena correção ainda, após também um forte movimento, super ciclo das commodities que a gente vem acompanhando, essa alta do minério de ferro também na China. BDRX caiu um pouco, indústria, sem grandes movimentos, o IBOV aqui tentando, né, maior recuperação, assim como as small caps, as elétricas, utilidade pública, consumo aqui embaixo, bancos, né, também vão desempenhando aqui o melhor movimento, e setor imobiliário ainda está lá embaixo, abaixo de todos os outros, assim como os fundos imobiliários também. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui, né, com os papéis que mais caíram para o mês de maio. Porque antigamente, né, havia uma tradição que colocava maio sempre como mês de atenção. Aquela expressão sell in May and go away, né? Só que já há algum tempo a gente vê que isso, por enquanto, ficou para trás, né? Essa história está para trás. Mas não quer dizer que reverteu de todo, né? Por enquanto, a gente está vivenciando isso. No mês passado, né, das 82 ações que compõem aí o índice, apenas 20 tiveram queda. Em abril foi maior, né? As perdas foram maiores, com 42 papéis. Mas o grande destaque, né, no movimento para o mês de maio, são as empresas ligadas às commodities, né, que eu falei, Suzano, Klabin, Usiminas, CSN, tiveram um péssimo desempenho, né? Por quê? Por que esses papéis, né, tiveram um desempenho mais fraco? O que mexeu mais, né, porque veio as notícias que vieram da China, né? A reação no mercado foi que o governo chinês
reclamando dos preços altos das commodities, né? O que levou, junto com o real já se fortalecendo, a realização de lucro dessas empresas. Durante o mês de maio, o governo chinês fez empreitadas para tentar frear o avanço do preço do minério de ferro. E teve uma semana que foram 4 dias seguidos de alta, renovando o máximo, né? Considerando a arrancada aí dos últimos meses, um movimento especulativo, né? Mas tentou, e aí foi onde eles começaram a chiar e onde esses papéis começaram a corrigir, né? Os Minos, Suzano, CSN e Klabin também já tinham subido bastante antes dessa ameaça da China. Então, acabou ocorrendo o quê? Uma migração, saindo dinheiro, né, desses papéis e os investidores retornando para as empresas que, numa retomada das atividades, né, uma recuperação aí maior da economia, empresas que se beneficiariam bastante com essa retomada, como os papéis de shopping, o varejo, né, com a reabertura das lojas, entre outros, né? Mas o pior desempenho foi para a Suzano. E a força do Ibov também, né? A gente ainda tem que considerar se esse movimento vai continuar, porque ainda não tem confirmação também dos 130 mil pontos, se vai continuar renovando massa. Então, a força, né, do Ibov, por enquanto, vai ser colocada à prova na próxima semana. A gente ainda tem relação aí com inflação, atividade, reformas, privatizações, tudo isso, né, vai colocar o Ibov à prova para a próxima semana. Dados de inflação, né, atividade também aqui e no exterior, para os Estados Unidos, né, as reformas e privatizações também no Congresso, o avanço da vacinação, que poderia estar muito melhor para o Brasil, mas está muito aquém, né, do que se esperava. Então, tudo isso, né, dependendo, vai manter o ânimo aí dos investidores, claro, né. Por enquanto, o Brasil, né, vai se beneficiando. Na última semana também, o que ajudou nesse movimento, a recuperação da economia no Brasil, né, retornou aos níveis pré-pandemia. Então, por enquanto, aponta, né, apesar da gente estar aí na metade do ano ainda, aponta para um 2021, por enquanto, mais brilhante. A economia do Brasil cresceu 1,2% no primeiro trimestre, então uma recuperação mais rápida do que muitos esperavam, né? E o terceiro trimestre consecutivo também de crescimento, embora a recuperação tenha desacelerado um pouco. E isso levou a revisões aí das previsões para o ano, né, além também da recuperação da moeda, mas que, por enquanto, as perspectivas para os próximos, por enquanto, seguem positivas, mas a gente não sabe ainda, não tem certeza se vai continuar, né? Isso depende muito aí da situação do dólar, né, o que vai acontecer aí nessa questão de inflação, ainda tem muita coisa em jogo, muita incerteza ainda, né? E recuperação essa que ajudou também a acelerar a inflação. E uma aceleração na inflação, né, que foi o aumento da Selic, né, para a última reunião aí, né, do Banco Central, foi para 3,5%. Os únicos setores que os beneficiam são bancos e seguradoras, desse aumento, né, de taxa de juros. E quem se ferra? Tecnologia é um setor que se ferra, né? E crescimento esse também que foi impulsionado por investimentos em serviços, indústria, empresas fixas, né, foram os dados aí do IBGE para a última semana, os gastos do governo caíram, a manufatura contraiu, o consumo das famílias também caiu menos do que esperado por enquanto, né? E além dos dados do superávit, né? O Brasil registrou um superávit comercial aí de 9,3 bilhões em maio, né? As exportações recordes ajudaram a alimentar esses dados. Então, superávit é o quê? Quando o país ele vende mais, ou seja, exporta mais do que compra, do que importa, né? E é o segundo maior já registrado. Apesar de que em abril ficou um pouco abaixo, né, do consenso do mercado, mas ainda assim registrou um número alto, né? Então, com essa
com essa alta aí das exportações em níveis recordes. Bom, mas atingindo aí um forte movimento para a última semana. O apetite ao risco também, que abriu caminho, abriu espaço, né, para os mercados emergentes, principalmente o real, que vem liderando o movimento. Destaque também para a alta dos bancos, né, que é a principal porta de entrada para os investidores, né, são as blue chips. As blue chips, a maior parte, né, é composta pelos bancos, Itaú, Bradesco, BBAS. Né, por quê? Por conta da ampla liquidez. E foram as blue chips que intensificaram esse movimento, precisamente Itaú e Petrobras também. Então, aqui, né, movimento que continua. E eu vou começar com as que mais caíram, né, para o mês de maio. Então, foram as commodities e outro grupo também de empresas que se deu mal no mês de maio foi o de tecnologia, como BID11, PTLW, Localweb. E da onde vem isso? Essa origem aí de um setor mais fraco, né, é nessa injeção de liquidez no mercado financeiro americano, né, além da taxa nula de juros que segue ainda por lá, naquele intervalo de 0,025. Então, vou começar aqui com Suzano. Ó, Suzano, né, o último movimento de alta que ela fez aqui, máximo, foi 79,81, próximo aos R$80. E ela vem caindo, né, lá, a gente tinha o suporte 73, ela voltou a buscar repique, não superou, caiu, o próximo nível de suporte que a gente tinha era o 66, voltou a buscar repique, não aguentou, caiu, e a gente tem um movimento, um sinal muito fraco ainda para Suzano. A gente tem uma pequena divergência aqui de alta, pequena, porque o máximo que ela pode voltar ainda é a região de 59,50, como primeiro, mais uma tentativa de reverter, porque a gente não tem sinal de reversão ainda, o que eu tenho aqui é continuação, e essa alta de juros, né, pelo Banco Central, ela também é um fator que mexe muito com o mercado de ações, né, principalmente, né, com o setor de tecnologia, né, porque ele tira boa parte da atratividade da renda variável, né, por si só. E muitos setores saem prejudicados quando o juros sobe, né? Não só de tecnologia, mas da construção civil também, que a gente, né, que eu mostrei aí em umas análises anteriores, materiais muito caros, né? O de construção civil também não se beneficia tanto. Apesar de que a gente vê aí muitas empresas relacionadas e que apresentaram um bom desempenho. Porto Belo, né, Duratex, a Quero Quero. Mas, assim, mexe muito, né? Porque tira boa parte da atratividade aí para alguns setores, para alguns papéis. Mas vamos lá. Então, aqui movimento que ainda continua para Suzano, né? Olha. Eu havia marcado aqui o quê? Intensificar aqui a correção até os 61, mas confirma rompimento aqui, né, na sexta-feira. Sinal fraco, aliás, a gente tinha 61, que ela está rompendo. Continuação dela, né, ou seja, reversão de tendência, seria aqui no 56. Então, ela tem até os 56 para continuar e tentar reverter, porque ela está refazendo esse último fractal aqui. Movimento que ela confirmou em dezembro, o rompimento. Então, está voltando para cá. Só que aqui o MACD de histograma ainda não me confirma maior movimento. A gente nem vê a média de 200 aqui. Então, agora, deixa eu tirar isso aqui. Agora o que a gente tem é 56 para Suzano, para continuar. Aqui.
E quando a China começou a chiar, né, a reclamar, né, ela já tinha subido pra caramba, né, porque o preço da celulose também, né, já estava em máximas. Então, a gente tinha o primeiro suporte 66, depois continuasse era o 61, que ela não respeitou e continua. Por quê? Ela tem essa região de 56, deixa eu ver essa máxima aqui de setembro de 2018, 54. Pode ser até menos aqui, que ela pode continuar. 54,50. Por quê? Por conta da sombra aqui desse falso pin-bar. Então, um movimento que pode continuar ainda, né? Pode se estender ainda mais aqui. Pelo menos, né, até a abertura, justamente os 56, por isso que eu botei os 56, que é a abertura aqui do mês de dezembro, porque foi em dezembro que ela confirmou a continuação aqui da recuperação, porque até então a gente tinha aqui, né, essas máximas de 2018, que era uma potencial resistência, mas ela superou em dezembro, e foi onde continuou. Então, ela pode voltar para cá, né, nesse 56. Vou deixar o 56 ali mesmo. Que é a abertura, né, desta barra de dezembro, que confirmou aqui o movimento, né? A gente está aqui no mensal. Então, como deixou sombra, pode voltar a trabalhar essa sombra. Na semana também o movimento que pode continuar. A gente tem o 56 agora como principal suporte. E pode ser aqui que ela vá começar a buscar a recuperação, né? Começar a buscar a reversão, porque reversão ainda não tem. Eu tenho continuação do movimento prévio. Isso sim, para Suzano, né? Então, eu tenho aqui, está misturado, né? Tecnologia com commodities, está tudo misturado. BID 11 também, né? Corrigiu bem, não teve um bom desempenho. BID 11, o que a gente tem por enquanto aqui, né, é uma probabilidade de um topo duplo. Só que, por enquanto, ela está trabalhando a região de gap, né, aqui nos R$ 64,00. Então, BID 11 tem aqui suporte no 64, e ela vai se estabilizar aqui por enquanto, porque ela está aqui trabalhando um trap zone, tem um número inteiro, e onde ela pode voltar a trabalhar essas sombras, então ela pode voltar a buscar a região de R$ 70,00 mais uma vez, antes de entrar a maior correção. A maior correção para ela, tem um grande vazio gráfico aqui, só acontece quando ela romper aqui a região dos R$ 57,00. Porque se a gente tiver realmente aqui um topo duplo, o vértice dele está nos 57. Então, vamos lá. Aqui. E aí é onde mais um pouco ela tem, né, para continuar, para vir buscar esses fundos aqui, né, nos R$ 49,00. Com primeira tentativa. Porque a média também, né, ainda está apontando aqui para cima, ou seja, ainda dá um apoio, né, um movimento aí não tão intenso de correção. Aqui, por enquanto, ela vai se estabilizando nesses níveis, então é bem provável que ela volte para cá mais uma vez, ela deixou sombra no movimento passado, né? O BID 11 tem retorno aqui, olha. A gente tem a próxima resistência nos 70, né? Se ela superar, por enquanto, eu vejo o retorno aqui, por enquanto. Porque como entrou muita rejeição nesses níveis acima, pode ser a parada para ela, né? Pode ser o limite para ela. Olha, grande sombra aqui na semana, na última, né, final de maio. Grande sombra que eu tenho aqui. E no mês, né, é onde ela pode ter um pequeno repique, por isso eu acho o limite nesse nível, porque ela está mostrando muita rejeição, e ela deixou muita sombra também no mês de maio. Então, antes que ela consiga uma recuperação maior, que a máxima dela, máxima de BID 11, está no 78,50,
Antes que ela pense em retornar para cá, ela vai testar isso aqui. Então, é onde a gente tem o limite também dos 57. Por enquanto, anda aqui, né? Anda aqui. Se houver correção maior para ela, ela vai perder, ela tem que perder esse nível, essa faixa de preço. Antes disso, não. Antes disso, não. Então, BID 11, a gente tem os em Minas. Os em Minas eu havia mostrado um triângulo descendente anteriormente, mas a gente tem o suporte, por enquanto, nos 19. Se esse último movimento, se ela não superar mais essas máximas, né, as máximas aqui em 20, 50, sair dessa região dos R$20 para voltar para cá, a gente tem aqui um pivô, micro pivô sendo formado. Micro por quê? Micro porque ela ainda tem esse movimento para refazer. Onde é que aconteceu a reversão dela? Em que nível? Aqui, ó, nos R$17. Então, pouco mais aqui ela ainda tem para corrigir. Porque o sinal ainda é fraco, né? Mas, assim, para dar esse tombo todo aqui, esse vazio gráfico, ainda não tenho sinal para tanto. Se ela perder esses 19, a gente tem um micro pivô, e aí é onde ela continua, pelo menos até os 17, porque foi nesse nível que ela confirmou aqui a reversão. Então, ela continua até aqui. Semana, né? Por enquanto também me dá continuação. Eu tenho aqui um engolfo praticamente, da semana passada, só que, né, a gente tem suporte nos 19 ainda. E o sinal ainda é de alta, no semanal. No mês, também está no limite, porque está testando aqui no mês de abril a sombra, né? Aliás, no mês de maio, está na mínima do mês de maio, que é 19,03. Então, ela vai se estabilizando nesses 19, por isso, para aqui.